Então, o tema de hoje é a mensagem dos sinos. O badalar de um sino, o badalar de um sino pode salvar uma alma. Essa é a nossa primeira sentença, a nossa primeira afirmação. Essa frase é uma versão adaptada do ditado popular que diz: um grito pode salvar uma boiada. Em ambos os casos, o som assume um caráter especial de salvação e socorro, ajuda. A diferença é que, no primeiro caso, ou seja, no socorro à alma, isso diz respeito à essência humana, não é? Àquilo que nos anima. Daí, em latim, alma ser anima, né? E no segundo caso, no caso da salvação da boiada, diz respeito, então, a acudir-se o todo, né? E esses animais poderiam, inclusive, simbolizar, né, a própria condição humana, já que nós também dispomos de um corpo animal, né? Não por acaso existe uma figura religiosa, inclusive bíblica, que é a figura do pastor enquanto guia, né, representado aqui pela figura do mestre, e das ovelhas, representando, né, simbolizando aí os seus seguidores, seus discípulos, né, os seus devotos. Inclusive, como já citamos, a Bíblia textualmente no Novo Testamento fala que Jesus teria dito: nenhuma ovelha se perderá, né? Isso significa que está coerente com aquilo que Paulo disse, né? Todos alcançarão a estatura espiritual do Cristo. Então, é de fato uma questão de tempo. Mas, enquanto isso, nós temos aí a simbologia do mestre de sabedoria, né? Do Mahatma, né? Do preceptor, do hierofante. E a humanidade, independente do período, né? Seja na antiguidade, na Idade Média, moderna e contemporânea, ela sempre dispôs de indivíduos, né, capazes de trazer uma certa luz ao pensamento humano e trazer orientações para que nós aperfeiçoássemos a nossa vida e nos transformássemos em alguém, em algo melhor. E aí entra a figura do guia, né? E um dos elementos, né, além do cajado, além da roupa rústica, né, da corda, né, que simboliza a corda amarrada à cintura, que simboliza o autodomínio, né, o controle do eu inferior, da personalidade, dos impulsos, enfim. Nós temos a figura do sino, às vezes representada presa aos próprios animais, para que pudesse sinalizar ao pastor a localização, né, de cada ovelha, nesse exemplo aqui, em análise, né? Então, o sino é um elemento presente desde a antiguidade, claro, desde os sinos mais rústicos até os sinos mais elaborados, que começaram a ser desenvolvidos na Idade Média e que não mudou até os dias de hoje, em relação à técnica, em relação ao simbolismo, embora muito tenha se perdido em relação a isso, em relação ao seu significado. Os fiéis geralmente desenvolvem uma relação afetiva com a sua religião. Normalmente, há uma simpatia e uma veneração pelas coisas associadas ao seu credo, à sua crença, à sua religião. Seja a sua história, seja pela sua doutrina, ou até mesmo pelos seus templos e sacerdotes. As pessoas que nutrem tais sentimentos evocam em si mesmas os melhores pensamentos e disposições ao se depararem com elementos ligados à sua religião. Como o uso dos sinos e de instrumentos afins, né, como pratos,
cornetas, triângulos, são comuns em certas práticas e ambientes religiosos, em templos como católicos ou templos budistas. Os sons emitidos por esses instrumentos, em particular pelo sino, têm uma acolhida especial entre os devotos, entre os buscadores, né? Entre os místicos. É natural, portanto, que tais sons não passem desapercebidos a seus corações e às suas mentes. Aqui nós temos uma representação de diversas correntes religiosas e seus respectivos símbolos, né? Os quais escolhemos alguns. Então, independente da religião, cada uma delas tem as suas marcas, as suas doutrinas, os seus ambientes de prática e também os seus instrumentos que visam despertar e trabalhar a devoção e o pensamento religioso entre essas pessoas. Há diversas tradições ligadas ao som dos sinos. Então, nós temos aqui à esquerda um sino budista, à direita um sino do budismo tibetano, que tem um som bem peculiar, aqui no centro do slide, e à direita de vocês, a gente vê aqui o topo de um templo católico, de uma igreja, onde é possível observar-se dois sinos e o tradicional sinal da cruz, que é, como sabemos, muito anterior ao próprio cristianismo. Então, é comum que esses sinos sejam tocados nos templos e igrejas em circunstâncias como a alvorada, ou seja, o nascer do sol, né? Além disso, no vesperal, quer dizer, no pôr do sol, além das celebrações e dos festivais tradicionais, dentre outros eventos significativos. São momentos chaves em que o ideal religioso pode se manifestar pela emissão e pela recepção do sinal sonoro, o sinal do sino, na comunidade, né, no seio da coletividade. Em qualquer situação, o badalar do sino fala alto pela igreja, pelo templo. É uma voz, é um chamado que se expressa como um grito, um apelo, e alcança as pessoas num raio considerável, tanto do ponto de vista geográfico, quanto do ponto de vista afetivo, sentimental. E, obviamente, com repercussão na mente, sobre o pensamento. O toque do sino é simples, dispensa palavras, substitui discursos. Na verdade, o som do sino deve despertar no ouvinte divinas recordações e disposições, ativando o melhor em cada um. É como uma energia que contagia a todos. Uma vez estabelecida a conexão entre o ouvinte e a igreja, através do som que se esparge, que se espalha, um conjunto de reações deve surgir entre aquelas almas, entre as almas ouvintes. Ao nascer do sol, por exemplo, como dissemos, ou seja, na alvorada, o toque deve lembrar ao fiel, ao ouvinte, a necessidade de cultivar os melhores pensamentos desde seu despertar matinal. Então, de manhãzinha, o templo, né, o mosteiro, a igreja, ela já toca. Toca o sino para tocar o coração dos fiéis, né? Essa mensagem, a mensagem do sino, ela deve despertar e levar o amor,
a lembrança da caridade e a memória da compaixão. Ela chega até cada um de forma codificada pelos acordes do sino religioso. O bem em cada pessoa, em cada um, é chamado à vida, ou seja, ao despertar, por esse alerta sonoro. O fim de uma noite de repouso e o início de um novo dia de atividades, em muito se beneficia da mensagem de espiritualização sob a forma de vibrações sonoras. Ao ouvir esse toque, o fiel deve lembrar de seus compromissos com a espiritualidade, com a sua linha de prática religiosa e com as orientações do seu mestre. As orientações, principalmente as de natureza moral, comportamental, mental. Mas como a fé sem obras é morta, é muito importante que essas reflexões se transformem em atitudes. O despertar nervoso dos compromissos materiais, a busca pelo numerário, né? Pelo trabalho físico, deve contrastar com o despertador espiritual que soa no santuário dia e noite e que chega à vizinhança, sinalizando a todos a lembrança da divindade e do compromisso com o dever. E assim se lança a luz sobre o estudo de cada dia e sobre o trabalho ordinário. Então, nesse momento, eu vou partilhar com vocês o som da alvorada, do canal Os Sinos. No outro extremo, o toque do vesperal, aqui a alvorada, aqui o vesperal. Simboliza o recolhimento do ser em harmonia com o sol que se põe no horizonte. A chegada da penumbra noturna deve inspirar nas pessoas o recolhimento respeitoso no seio familiar e a necessidade de reflexão por mais um dia de oportunidades, por mais um dia que se passou, que se findou. Em adição, a introspecção do repouso que se aproxima, o repouso noturno merecido, é também um momento de preparo para um sono saudável, sem pesadelos, e de planejamento para um proveitoso dia que se seguirá, após mais uma madrugada. A propósito, o sono não representa apenas o refazimento do corpo, mas também uma oportunidade para a alma. É assim que, ao fim do dia, o sino soa do ponto mais alto da igreja, numa mistura de gratidão por mais um dia vivido
e de esperança para o dia seguinte. Afinal, o chamado e o preparo noturno para o repouso são tão importantes quanto a convocação da manhã, a convocação matutina de cada dia, à nossa ação, a uma ação útil. E todo o trabalho é uma ação útil. Então, a gente vê que, à noite, com o repouso do corpo, a alma fica mais livre. E é o momento em que nosso cérebro e nossa alma processam o dia que acabou de se findar e extrai daí os ensinamentos necessários, como se fosse um mini bardo, né? Um mini período entre vidas, um mini Devankan. Então, nós chegamos ao fim de tarde. E aí, mais uma vez, eu quero partilhar com vocês o toque do entardecer. Então, nós acabamos de ver o trabalho do sineiro lá no topo do templo, né? Junto ao seu sino, e nós vimos como houve uma cadência, e aí, ao final, ele vai recolhendo e os sinais vão se tornando cada vez menos intensos, exatamente convidando para essa introspecção, para essa reflexão necessária do dia que acaba de passar, para que a gente possa absorver os ensinamentos desse dia, nutrir os nossos acertos e preparar o reparo dos equívocos. Então, veja que são momentos críticos, né? O amanhecer e o entardecer. O sino também soa para as celebrações. Aqui nós temos um templo budista e um monge atuando aqui como um sineiro, né? Tocando o seu sino. O encontro de religiosos e fiéis no templo ou no ambiente de estudo, no ambiente voltado para a espiritualidade, é um evento especial para cada participante e para a comunidade em geral. Como seres sociais, as pessoas são convidadas à assembleia religiosa, ou seja, à união, à reunião. Assim como outros ambientes, como no trabalho e na escola, somos também convidados. Entretanto, a reunião religiosa deve ser dedicada especialmente
ao estudo e à prática da fraternidade, nos reconhecendo, né, como indivíduos e seres de origem comum e com as mesmas perspectivas pela frente, precisando de apoio mútuo. A leitura, o estudo, o discurso, a palestra, o sermão, as práticas do tempo são formas de fortalecer o bem, a fé na vida, a fé em si mesmo, a fé no coletivo, a fé na divindade e também na promoção da paz e do progresso no seio da comunidade. Nesses eventos, a pessoa é lembrada de sua origem divina, primordial, e de suas ligações cósmicas com a natureza onde vive, a qual ele deve respeitar, e também com seus semelhantes, que igualmente fazem parte da natureza, os quais caminham lado a lado para um destino comum. O sino, mais uma vez, nos chama para a celebração da espiritualidade, em seu sentido mais amplo e coletivo. Em datas especiais, os sinos oferecem mensagens de renovação, de alegria, de fé e de motivação. Então, nós temos à esquerda aqui um templo zen budista e à direita também o budismo oriental, numa data especial festiva. Nessas ocasiões, o badalado sino chama a todos ao engajamento em prol de uma lembrança salutar, saudável, seja recordando a biografia de alguém extraordinário, um mártir, um mestre ou um discípulo, ou mesmo de um acontecimento importante ou de um aspecto da doutrina a ser seguida. Seja como for, o som vai sempre repercutir alhures, fazer eco, levando um convite de natureza positiva em prol de uma causa nobre. O som ecoa pela comunidade, unindo-a em torno de um ideal superior, já que todos são chamados. A gente acaba sendo unido por essas ondas sonoras. Somos conectados por esse som, já que esse som chega a todos. Mesmo aqueles que não podem ouvir, podem sentir a vibração, ou até mesmo podem ver aqueles que são afetados por esse chamado, por essa vibração. O chamado retira o foco do egoísmo ordinário. Como no dia a dia a gente tem uma preocupação conosco excessiva, muitas vezes necessária até um certo ponto, esse chamado do sino nos faz olhar para fora de nós mesmos, nos faz sair da bolha, nos faz sair da armadilha em que nos colocamos, ou até mesmo da gaiola em que nos adentramos, né? Então, esse som convida as pessoas ao altruísmo, porque ao esquecer de si, ela vai se voltar para o outro. Ou pelo menos esse é o convite. As comemorações representam oportunidades de encontros e também do reforço dos laços fraternais, de coleguismo, de amizade ou de laços familiares. São momentos de dedicação coletiva, onde uma egrégora benigna é formada com a participação de todos e em prol de todos. Assim, o sino rege a formação de uma atmosfera de bênçãos e de cura holística, não apenas física, mas também atendendo às outras dimensões do ser humano. Os benefícios da música em geral são bem conhecidos e estabelecidos. A musicoterapia, inclusive, compõe o leque de recursos à disposição da saúde humana, seja física ou psíquica. Vai uma homenagem à nossa irmã Cristina.
Navalny. De fato, o som tem um poder extraordinário. As notas musicais e os atributos sonoros, quando adequadamente ordenados e executados, podem criar melodias que afetam o corpo e a alma. Aliás, quem nunca se emocionou com uma música, seja por uma lembrança ou mesmo por uma perspectiva, né? Por um pensamento, por uma reflexão. A ciência do som, ela é reconhecida desde a antiguidade e esteve presente em templos, nos palácios, nas choupanas ou nos campos de batalha, isso mesmo, nos campos de batalha no meio militar. Sacerdotes e fiéis, reis e súditos, camponeses e soldados, muitos já lhe provaram a influência. E não poderia ser diferente entre santos e pecadores, reforçando a fé dos primeiros e curando a alma destes últimos. Afinal, o som é um agente de purificação, é um agente de mobilização, num ou noutro sentido. O som pode guiar um peregrino. O som pode guiar um peregrino. Ao ouvir o chamado do sino em movimento, o viajor, né, aquele que peregrina, aquele que caminha, saberá nortear sua jornada e localizar sua comunidade afim. A música do sino deve ser um guia confiável para o devoto que busca acolhimento e os benefícios da vida coletiva. Seguindo o chamado sonoro, ele caminha pela trilha esculpida pelas gerações em direção ao templo que poderá se envolver, ou à religião onde ele irá se inserir. O importante é servir e participar da vida comunitária, modificando-se para melhor e sendo solícito. Nesse convívio, poderá aprender com exemplo alheio, com o caráter educativo da vida religiosa e exercitar suas qualidades pessoais junto às demais pessoas lá presentes. Então, da mesma forma que o trabalho, o ambiente doméstico, a escola, o ambiente religioso também é um laboratório de burilhamento, né, de aperfeiçoamento. É um meio que pode nos ajudar a nos transformarmos, a alcançarmos aquela metamorfose, né, uma metamorfose para cima. Aprenderá humildemente essa pessoa com os mais experientes. Então, a humildade é algo importante no processo de ensino-aprendizado, né? Essa pessoa exercitará também a paciência e o perdão com os demais que lhe cruzarem o caminho e assim o exigirem. Então, a gente ter o olhar também para com as fraquezas alheias, né? O olhar de compaixão, já que a gente sabe que os erros trazem sofrimento e todos os equívocos do presente serão devidamente resgatados no futuro. De um ou outro modo, o sino que guia o peregrino, nunca lhe fará esquecer seus deveres enquanto filho do cosmos. Então, aqui a gente vê a figura de uma torre de vigia, de um farol, que, embora seja um guia por sua luz, nos lembra que o som, na figura do sino, também pode guiar o viajor. A batida do sino pode soar ao ouvinte
como a sua voz da consciência. Uma vez membro da comunidade, o peregrino contará com um frequente alerta para seu despertar. Então, o sino ele pode atuar como a voz física da consciência, nos remetendo à voz da consciência espiritual. E como visto acima, em momentos estratégicos do cotidiano e da nossa vida, esse som poderá nos remeter a esse olho que tudo vê e que tudo sabe, o olho da consciência, o olho de Horus. O badalar do sino acordará o eu superior e profundo do peregrino, se lhe houver sensibilidade suficiente, e manterá sua personalidade sob a vigília da boa consciência, ou seja, a vigília do espírito. Quanto mais esforçado e purificado for o indivíduo, quanto mais capacitado ele se tornar, maior será sua sensibilidade a esse som e mais intensa sua resposta interior ao chamado. O chamado que vem de fora e o chamado que vem de dentro. O sino e a consciência. Parafraseando as escrituras, quem tiver ouvidos espirituais para ouvir, ouvirá. O convite estará sempre franqueado, cabendo a cada um apenas a recepção e a devida ação. Então, nessa imagem, a gente tem aqui a expressão típica, né, dos chamados do dia a dia. Então, nós temos sempre o livre-arbítrio de escolher entre a boa prática e a prática que contraria os nossos anseios espirituais. Cabe a nós decidir. E é nesse sentido que o sino que reverbera de fora pode também reverberar de dentro, nos ajudando nas devidas escolhas. Os menos sensíveis ao chamado da espiritualidade devem se aproximar cada vez mais do santuário, a fim de poder melhor ouvir o som que clama no deserto da vida. Por outro lado, os mais sensíveis podem ir mais longe, podem ir a lures, e ainda assim manter sua conexão com o som que vem de longe. Por quê? Porque são mais sensíveis. Ao fim e ao cabo, ambos recebem e oferecem aquilo que está ao seu alcance, em maior ou menor grau, conforme o seu momento evolutivo. O primeiro se fortalece na proximidade do templo. Dada a sua fraqueza, ele precisa de um apoio extra da comunidade. Ele precisa da compreensão, do entendimento, do perdão e da ajuda da comunidade. Já o segundo, o indivíduo mais cônscio da sua responsabilidade, com mais poder e com a visão mais ampla, ele vai expandir cada vez mais sua experiência. E, pelo fato de ir mais longe do que os indivíduos medianos, ele vai poder trazer mais conhecimento, porque ele conseguiu explorar áreas que são inacessíveis à mente destreinada e ao despreparado. Entretanto, cada um, a seu modo, acaba expandindo sua consciência, seja aquele que precisa do tempo em maior grau, seja aquele que já conquistou sua autonomia e sua independência espiritual e que é capaz de explorar as fronteiras do conhecimento e da realidade. Eu vou aqui agora partilhar com vocês o próximo som de sino, que é referente ao esforço, né, que se requer da vida
representado aqui pelo esforço dos sineiros. Então, nós vimos aí os sons maravilhosos de sinos enormes e o esforço desses sineiros, simbolicamente representando aí o que há de melhor em nós, tentando fazer com que nossos veículos, né, nossa mente, nosso corpo mental e nosso corpo físico vibre de forma adequada, né? Então, é emocionante ver o esforço dessas pessoas em levar a mensagem para os fiéis através do som dos sinos. E aqui nessa imagem a gente vê peregrinos em direção à capela, em direção ao santuário, seguindo então, correndo riscos, né, próximo aqui inclusive a uma estrada, e não raro, né, alguns desses fiéis acabam sofrendo algum tipo de problema, mas vejam então o tamanho da fé dessas pessoas. O sino que toca enaltece o mundo invisível. Então, repetindo, o sino que toca enaltece o mundo. O sino que toca enaltece o mundo invisível. Vamos ver por quê? Disse Aristóteles em sua obra De Anima, sobre a alma: na medida em que o senso comum considera o ar como o vazio, é compreensível, então, que se diga ser o vazio aquilo que faz ouvir. Ou seja, nós sabemos que as ondas sonoras elas se propagam no ar. E como se sabe, né, o ar e as ondas sonoras são ambas invisíveis. Não podemos enxergá-las, embora possamos perceber seus efeitos, as consequências desses fenômenos. Portanto, ao ouvir, o ouvinte, na verdade, exercita a atenção ao que está além da vida ordinária. Um dos efeitos que o som é capaz de levar a cabo se dá na água. A gente sabe que a água ela vai vibrar com o som e nós veremos, então, tornar essas ondas visíveis.
Aliás, a água, no ocultismo, né, simboliza a matéria, né, dentro do pensamento esotérico. Não por acaso, né, o nosso corpo representa a matéria. Então, como disse Buda, a maioria das coisas são invisíveis, inclusive as mais importantes, poderíamos complementar. Não por acaso, o átomo, né, a sua composição subatômica, a realidade material última, tudo isso é invisível. Mas são as coisas mais importantes. Qual é a energia mais poderosa que o ser humano conhece? A energia nuclear, que está no núcleo de um átomo. Então, a energia nuclear é a mais poderosa que nós conhecemos. Infelizmente, essa energia foi usada para a destruição, através de artefatos balísticos, né? Mas nós podemos olhar por um outro ângulo e perceber que, além da vida do núcleo do átomo, existe a vida da alma, do espírito. E é isso que nos faz humanos. Por isso, após a atenção a esse ponto, o passo seguinte para o buscador é acessar o invisível fundamental, porque é o fundamento de todas as coisas. Seria o verdadeiro átomo de Demócrito e Leucipo, conforme esclarece a senhora Blavatsky. E esse passo seguinte é a meditação ou reflexão, inspirada pelo significado da mensagem do sino, do sinal sonoro do sino. A ciência dos sinos é chamada de campanologia. É essa ciência que vai estudar, descrever, enfim, abordar todos os tipos de sino. Segundo essa ciência, o sino é um instrumento sonoro de percussão do tipo isófono, ou seja, aquele cujo som é provocado pela vibração de seu próprio corpo, de sua própria composição, a exemplo do xilofone, do prato e do triângulo, dentre outros instrumentos musicais. Que mensagem essa informação pode nos inspirar? Há uma metáfora por trás disso. O sino aqui ele transmite a ideia de autonomia, autodeterminação monádica, engajamento produtivo, ação. Assim, o ser é alertado de que é seu dever fazer vibrar a si mesmo e irradiar ondas invisíveis, ondas mentais, ondas de emoções positivas e ondas de saúde, ondas etéricas de saúde, e cujo efeito, cedo ou tarde, se observará no além. Então, é como dizia meu avô, quem boa cama faz, nela se deita. Assim como o corpo do sino é o responsável pela emissão da sua vibração, nossos corpos sutis ou materiais, nós, enquanto humanos, somos os responsáveis pelas nossas emissões, pelas nossas ações, ou seja, a música que toca ao nosso redor é de inteira responsabilidade pessoal de cada um. Então, todos nós somos produtores de música, já que tudo é onda, tudo é energia. A matéria ela pode ser reduzida a energia e a energia pode ser expandida, concentrada para dar origem à matéria. Então, que tipo de música estamos tocando no exato lugar em que nos encontramos? Então, essa é uma questão para nossa reflexão. Aqui à direita, nós temos um material da Universidade de Chicago voltado ao estudo da campanologia, uma ciência tão antiga quanto muitas outras igualmente importantes.
O sino, em geral, é formado por diferentes partes. Aí já adentramos a campanologia descritiva, né? Então, nós temos aqui o sino e as suas partes. Então, essas partes são a coroa, essa região aqui acima, no ápice. O ombro é a região imediatamente inferior. A cintura fica abaixo aqui do ombro. Depois nós temos a borda sonante, que é essa região aqui marcada em D, é justamente onde o badalo, a cabeça do badalo vai tocar para criar, para disparar o início do som, né? E, finalmente, a boca do sino, que é essa região aberta, que corresponde à base do sino. Ela é voltada inferiormente, ou seja, para baixo. Dentro do sino, a gente tem uma estrutura parecida com um pêndulo, que fica presa à parte superior. E esse martelinho é chamado de badalo. Daí o nome badalação ou o badalar do sino. Então, o badalo ele fica suspenso no interior do sino e é responsável por percutir internamente o sino, produzindo o som característico. Aliás, o sino, ao ser produzido, ele precisa ser afinado. Sua massa, ou seja, a massa do badalo, é proporcional à massa do sino, ou seja, a massa total do sino, e geralmente pesa muitos quilos e não raramente toneladas. Por sua vez, a boca é essa abertura inferior e larga do sino, tendo logo acima o arco sonante, onde vai atuar a cabeça do badalo, como dissemos, seguido pela cintura, que é esse estreitamento acima do arco sonante. O cume é a coroa, é a região mais elevada, essa região que vai manter o eixo de rotação do sino. O sino vai ficar suspenso pelo que há de mais elevado no sino. É ele que vai determinar a segurança e a própria vida do sino. Isso, simbolicamente, representa o nosso eu superior. Enquanto que essa parte mais aberta, o nosso eu mais material, o nosso eu mundano, o quaternário inferior, né, para usar a linguagem da terminologia da literatura teosófica. Então, lá em cima fica o nosso ponto de fixação, assim como a nossa personalidade fica fixada na mônada, no nosso eu superior. Os sinos geralmente são feitos de uma liga de bronze. Aliás, Aristóteles já falava isso. E sua fabricação, obedece a aspectos técnicos. E no caso da Igreja Católica existe todo um ritual religioso. Existe um ritual religioso até mesmo durante a confecção, né, onde o instrumento ele é, digamos assim, batizado, ele é abençoado, por assim dizer, né, na falta de uma expressão melhor. Então, nesse ritual de fabricação do sino, não se leva em conta apenas a questão técnica e material, mas também essa questão metafísica, mística, por conta desse ritual religioso. Em ambos os casos, se tem tradições antigas e princípios que se mantêm há séculos. A técnica de fabricação dos sinos, ela não muda há séculos. É basicamente a mesma. Então, aqui a gente tem a representação de esquemática de um sino. Então, ele gira no eixo de rotação e o badalo, então, vai chocar-se com o arco sonante, promovendo, então, a vibração e a emissão do som. Seja para um lado, seja para outro. Lembrando o ciclo da vida, né? Vai e vem, sobe e desce, vida e morte, maré alta, maré baixa, dia e noite,
enfim, o dualismo universal, representado aí no instrumento sonoro. Os tambores e seus sons graves, de baixa frequência, são geralmente usados para fins marciais, materiais, militares, ou para a música em geral. Então, a gente tem aqui uma banda marcial. Por outro lado, o sino, com seus sons agudos, ou seja, de alta frequência, são muito usados por instituições religiosas, mas também para sinalização, alerta, localização e mesmo na música. O uso litúrgico dos sinos é bastante difundido, sendo que algumas religiões, como a Igreja Católica, possuem regras e normas para o seu uso. Então, existem manuais, livros que padronizam, né, como esse aqui, Instrução sobre a Música Sacra e a Sagrada Liturgia. É um livro da década de 50, né? Por isso a grafia é diferente, né? O sobre aqui tem um acento. Então, existe toda uma norma por trás do uso e da confecção desses instrumentos. Por outro lado, e por fim, as reuniões da Loja Teosófica, a qual estamos vinculados, já contaram com sino de mesa, também conhecido como campainha. Eram usados para marcar o início e o fim da meditação de abertura dos trabalhos entre os presentes. Então, a gente tem aqui o sino de mesa e à direita a foto das nossas instalações físicas, né, onde está sediado a nossa instituição, a nossa loja Kutum. E, para concluir, por fim, o som emitido pelo sino pode influenciar poderosamente a pessoa suscetível, né? Aquele que está aberto, aquele que dispõe de audição espiritual, ou que pelo menos deseja tê-la. É, portanto, um instrumento externo, que é um potencial aliado para aquele que busca a espiritualidade. É uma ferramenta de sineiro interior, que vê na torre vigia a sua orientação, representada aqui pelo sinal sonoro. Então, muita paz a todos. Eu vou encerrar aqui e abrir para os comentários.